Olá pessoal, bem-vindos ao canal Pai Ideia. Hoje, vocês já notaram de cara, né? Eu estou sozinho aqui, o Sandro me deixou na mão. Na verdade não é que ele me deixou na mão, né? Quando eu sugeri o assunto para ele sobre mamíferos marinhos, que é o que a gente vai tratar hoje, ele acabou dizendo, bah, não entendo nada do assunto, então não vou. Pronto. Então ok, eu decidi então fazer ele sozinho da mesma forma e estamos aí, né? Quando a gente fala sobre mamíferos marinhos, tem uma série de coisas que a gente tem que tocar no assunto, tá? Uma delas, e claro, como é muita coisa, como é muito amplo, eu vou focar numa super família, que é a família Pinnípede, tá? Essa família Pinnípede, para quem não conhece, ela é uma família que ela é das morsas, dos lobos marinhos, dos leões marinhos, dos elefantes marinhos. Esse último, os elefantes marinhos, são os maiores indivíduos desse super grupo, que é um grupo bem enorme, né? Então esses elefantes marinhos são os maiores de todos, é por isso que dizem elefantes marinhos, já tá aí, né? Mas para introduzir todo esse assunto, a gente tem que falar de mamíferos marinhos. O que que é? Da onde evoluiu, como são seus hábitos, entre outras coisas. A evolução dos mamíferos marinhos, ela se deu em relação a mamíferos terrestres. Esses mamíferos terrestres, quando eles foram invadindo as águas do mar, né, porque é marinhos no caso, né, eles acabaram transformando as suas patas em nadadeiras e o corpo foi se tomando forma de hidrodinâmica, né? Essa hidrodinâmica do corpo, aliada a essas transformações das patas em nadadeiras, fez com que eles se ambientassem também não só na forma terrestre, como na água também. E para começar a iniciar, né, esse vídeo em relação a algumas espécies desses mamíferos marinhos, mais especificamente da família Pinnípede, da super família Pinnípede, vamos focar então no primeiro bicho, que é um bicho lindíssimo, que é a morsa. A morsa, já digo, é um bicho lindíssimo por causa que ele tem aqueles dentes sobrepostos sobre a boca que chegam a 90 centímetros de comprimento. Então são dentes bem compridos mesmo, tá? Então isso já é um indício para quando a gente diferenciar a morsa de outros bichos, tá? A morsa sim tem aqueles dentes sobrepostos. Tem que lembrar disso, tá? Nunca se esqueçam. E outra coisa que a gente tem que lembrar da morsa é que ela é um bicho extremamente pesado também, relativamente pesado. Os machos chegam a atingir aí seus 2.000 quilos. Então ele também é um bicho relativamente grande, tá? Ele tem aqui os seus bigodes característicos, também tem esses bigodes bem interessantes que são típicos da espécie dele. O macho se diferencia um pouco da fêmea, então eles têm esse dimorfismo, né, sexual e tal. Isso é bem interessante de falar também. Como eu falei antes, já sobre os dentes sobrepostos, isso é um indicativo para a gente já entrar em umas questões relacionadas a desenhos, né? Lembrem-se do pica-pau. Quando vocês verem o Leôncio lá, o Leôncio, aliás, se lembrem, ele não é um leão marinho, ele é uma morsa. Por quê? Às vezes a pessoa atribui isso a leão marinho porque ele é conhecido como leôncio, mas ele é uma morsa, então ele não é um leão marinho. Já esses leões marinhos que a gente está tocando agora no assunto, por que eles são conhecidos como leões marinhos? Eles não têm esses dentes sobrepostos e o macho, ele tem essa juba ao redor dele que representa como se fosse uma juba de um leão. Um leão que a gente tem, um leão terrestre, normal, que a gente conhece lá, o leão africano e tal, essas coisas. E também ele tem um rugido muito parecido com o leão. Por isso que ele é conhecido também como leão marinho, tá? Então, eu toquei no assunto do leão marinho agora, porque o Sandro disse que não entendia de nada do assunto do leão marinho. Cara, tava ouvindo tu falar sobre leões marinhos. Desculpa te atrapalhar, pessoal. Bom dia, Agora boa tarde, boa noite. Agora que já atrapalhou, né? Mas é que tu tava falando de leão marinho e eu realmente não sabia. Eu falei que a baleia era um peixe que me correu do vídeo, né? Imagina, se nada de mamífero é complicado. E aí eu tava ouvindo, eu ia agora ouvir um rock and roll, né? Eu não vou participar do vídeo hoje, Bom, eu me diverti. Aí eu comecei a pensar o seguinte, tá, mas eu entendo um pouco de leão marinho, mas eu não sabia o que era que eu entendia. Mas enfim, não me lembrava, até que peguei o disco que eu ia ouvir, olha só a coincidência. Eu ia ouvir esse disco aqui do Iron Maiden. E aí esse disco aqui me fez lembrar exatamente que eu sei alguma coisa de leão marinho. Que bacana, eu posso então contribuir com o vídeo. Show. Esse disco aqui, William, ele abre com uma música chamada Aces High. Essa música aqui, pra quem não sabe, ela fala, né, de uma batalha que houve, algumas batalhas que teve na Segunda Guerra Mundial entre a Alemanha nazista e a Inglaterra, a Grã-Bretanha, né? E eram batalhas no ar, eram batalhas pelos aviões, a Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, e a RAF, né, a Royal Air Force da Grã-Bretanha. Eles acabaram tendo muitas batalhas no ar e o Iron Maiden retratou isso nessa música Aces High. Bom, o que isso tem a ver com o leão marinho? Olha só, durante a Segunda Guerra Mundial, a gente sabe que a Alemanha nazista era uma máquina de guerra muito poderosa. O Hitler, ele conquistou
toda a Europa Ocidental. O que ele não conquistou já era aliado, como a Itália fascista, como a Espanha do Franco, mas toda a Europa Ocidental que se opôs ao nazismo foi conquistada pela Alemanha nazista, com exceção de um país, que é exatamente a Grã-Bretanha, né? Por quê? Porque ela era insular, era muito difícil de tu conquistar o território, porque tu tinha que atravessar o Canal da Mancha. Por isso essa batalha pelo ar, e que acabou sendo retratada ali na música do Iron Maiden. E essa batalha, ela tinha um objetivo. A Alemanha nazista queria destruir a Grã-Bretanha o máximo possível para depois invadir o território e conquistar o território britânico. E para conquistar esse território britânico era necessária essa destruição. E o nome da operação que foi dada pelo Hitler, pelos seus generais, pela Alemanha nazista, era exatamente a Operação Leão Marinho. Operação Leão Marinho, porque o Leão Marinho, vocês sabem, ele sai do mar, ele fica ali lagarteando, como se diz aqui no sul, né? E essa seria o desembarque da Alemanha, seria relacionado com o Leão Marinho, né? Para quem já estudou um pouco de Segunda Guerra Mundial, sabe que essa operação ela acabou nem acontecendo, ela acabou não sendo, né, ela não acabou sendo eficiente, e a Alemanha nazista não conseguiu vencer a Batalha da Grã-Bretanha. Por conta disso, a Operação Leão Marinho foi cancelada, e depois a Alemanha atacou a União Soviética e a história tomou um outro rumo, que em outro momento a gente pode falar. Mas a ideia do Leão Marinho acabou entrando, né, acabou soltando alguma coisa no meu cérebro, e eu entendo um pouco de Leão Marinho e consegui fazer essa conexão. E tem muito sentido, porque o Leão Marinho ele sai de uma região e vai para outra. Ocupa uma região, sai de uma região, aliás, e ocupa outra. Então isso é bem interessante, porque a gente até vê alguns leões marinhos, eles estão aqui numa região, por exemplo, na Argentina, e chegam até o sul do Uruguai, Rio Grande do Sul, por aí. Então isso é interessante, eles ocupam outras regiões. Tudo a ver com o nome que o Hitler, ou sei lá, as tropas alemãs queriam dar à operação. A operação de conquista da Grã-Bretanha, de conquistar o território. Muito legal. Então consegui participar aqui, mesmo achando que a baleia é um peixe. Mas não é um peixe. Não é um peixe, é um mamífero, né, pessoal? E não tem indicação hoje? Indicação? Temos indicação sim, porque daí eu acabei tendo que correr atrás, não fiz uma pesquisa muito né, ampla. Digamos, de fôlego, né? Esse livro aqui, o primeiro que eu olho, estava lendo ontem esse aqui, na verdade. Guerra 1939-1945. Vou botar bem pertinho aqui porque é muito legal. Show. É uma história em quadrinhos, que é uma série de contos sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Guerra 39 e 45 foram publicados na década de 60 e agora saiu esse encadernado, que é a coisa mais linda. E aqui tem algumas informações interessantes, por exemplo... a gente tem, nesse bombardeio da Alemanha nazista sobre a Grã-Bretanha, 1.400 mortos só no primeiro bombardeio, William. A gente tem 1.800 feridos graves, 2.200 focos de incêndio nessas batalhas onde a Alemanha realmente tentou destruir a Grã-Bretanha. Foi bastante, ficou no imaginário popular da Grã-Bretanha. O Iron Maiden até hoje começa os seus shows com um discurso do Winston Churchill, né, convocando os britânicos a resistirem à invasão alemã, porque a possibilidade da Alemanha invadir a Grã-Bretanha ela era muito forte, tá, pessoal? A gente tem já o final da história e sabe que não aconteceu e que realmente era muito difícil. Mas ainda assim, havia essa possibilidade e os britânicos ficaram 5.000 casas destruídas, 150.000 ingleses sem infraestrutura básica. E isso só com dados oficiais, fora aquilo que a gente não tem como oficial. E isso tá nesse livro muito legal aqui publicado pela Conrad, tá? A gente não ganha nada da editora, mas se a editora quiser mandar coisas para nós, a gente aceita de boa, não tem problema nenhum, não vamos ficar ofendidos, recomendo essa história em quadrinhos, é muito legal. E é claro, sobre a Segunda Guerra Mundial tem muita coisa, né, William? Tem muito livro. Eu peguei dois ali rapidinho, de um historiador que eu adoro, que é o Ian Kershaw, né? Esse aqui, De Volta ao Inferno. Ele vai fazer um histórico aqui de 1914 a 1949, ou seja, do início da Primeira Guerra Mundial até 4 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, onde a Europa vivia aquele trauma de 2 guerras e de destruição. Em 49 ainda tinha possibilidade de uma guerra atômica numa terceira guerra mundial. Então o Ian Kershaw vai tratar muito disso, e lá no meio do livro evidentemente vai falar da Operação Leão Marinho e da disputa entre Grã-Bretanha e Alemanha. E esse livro aqui também é muito legal, né, para quem quiser saber um pouco mais sobre a Segunda Guerra Mundial. Também o Ian Kershaw escreveu a biografia do Hitler. Para mim a melhor biografia do Hitler é a do Kershaw. Ele tem 1000 páginas, mas vale muito a pena se ler isso com muita rapidez, porque ela é uma delícia de ser lida, porque é muito bem escrita. Fala, claro,
claro, evidentemente é uma biografia falando desde que o Hitler nasceu, mas ainda assim, até mesmo anteriormente, da família dele. Mas vai falar, evidentemente, dos planos dele de invasão da Inglaterra, vai estar lá o assunto do vídeo nesse livro, mas é um livro para quem gosta de Segunda Guerra Mundial que eu recomendo. Tem muita porcaria escrita sobre Segunda Guerra Mundial, mas esse historiador aqui ele é de muita confiança, recomendo. E, claro, tem outros livros muito bons também sobre Segunda Guerra, né? A gente vai falar, né, ao longo da nossa história aqui no canal várias vezes sobre Segunda Guerra, porque é um tema muito importante, muito amplo, cai aí no vestibular, cai no Enem, e eu consegui linkar ele até mesmo com mamíferos marinhos, então é um tema que a gente consegue falar bastante. Tirem um tempo, né? Tirem um tempo pra ler, porque ele é relativamente grosso. É relativamente grosso, tem que ler, tá tranquilo. Tem que levar aí mais ou menos uns meses. Mas eu acho que era isso, né, Sandro? Então, eu acho que era isso. Pô, legal que o Sandro entrou aí no canal, entrou aí no vídeo, aliás, né, de forma meio surpreendente, eu não sabia, né? Com o rock and roll ainda, isso engrandeceu ainda mais o nosso canal. Ficou bem bacana o vídeo, eu acredito que sim. E, pô, mamíferos marinhos, leões marinhos, Segunda Guerra Mundial. Essa é a ideia do canal. Essa é a ideia do canal, elencar todos os elementos que a gente tem históricos da natureza, das ciências, entre outras áreas que a gente vai tentar agregar aqui no nosso canal. Então essa é a ideia, é fazer essas pontes entre os conhecimentos. E a gente quer que você curta, que você deixe os seus comentários, que você deixe as críticas construtivas, obviamente. Se inscreve no canal, compartilha com os amigos. Que eu sempre esqueço de falar. Se inscreve. Isso aí. Claro. Todo mundo sabe como é que funciona isso aí. A gente precisa dessa ajuda de vocês, porque a gente está fazendo isso aqui na raça, não está ganhando nada para isso, a não ser o prazer de poder falar dessas áreas, porque a gente gosta mesmo de estudar. A gente é professor e professor gosta de estudar, e isso faz com que a gente também transmita um pouco desse gosto para vocês que estão aí tentando estudar, linkando essas áreas que não deveriam estar separadas, né? Claro, os professores, a gente tem o hábito de ser muito espontâneo, então isso aqui são os vídeos espontâneos, como a gente sempre explica no final, então a gente só deixa sempre essa deixa para vocês entenderem como é que é os nossos diálogos aqui, porque essa é a ideia da Paideia. É isso aí, William, até mais. Um abraço.